Olá, pessoal! Esse é o primeiro episódio do Eu Lírica, um podcast para falar das mais aleatórias elucubrações que passam dentro desta cabecinha. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre arte, magia, Lady Gaga, criatividade e autossabotagem. Gente, nesse primeiro episódio desse podcast, eu quero falar para vocês sobre a minha obsessão da vez, que é o Gaga Cabana, mas principalmente a música Abracadabra da Gaga. Abracadabra da Gaga. Gente, isso é um trava-língua. É uma coisa meio tagaraga, tagaraga, tagaraga. Gente, eu tô obcecada por essa música. Essa música é muito boa. Por N motivos. Porque, primeiro, eu acho que ela retoma uma coisa que a Gaga há um tempo, assim, eu acho que talvez não trazia tão forte na música dela, que é essa coisa meio pop, maldita, profana, bruxona, sabe assim? Esse ar meio gótico, essa coisa que parece que eu vou ser possuída por espíritos do mal quando eu tô ouvindo, entendeu? Fazia tempo que eu não via a Gaga fazer algo assim, eu amei essa música, assim, me pegou muito. E o Gaga Cabana, obviamente, foi um momento, né, gente? Eu acho que eu nunca tive na minha vida toda tanto FOMO, pra quem não sabe, né, Fear of Missing Out, ou seja, aquele medo, né, que você tem de estar perdendo alguma coisa. E eu me senti, gente, perdendo, assim, aquele momento. Apesar de que eu acho que eu jamais iria para a areia ali de Copacabana para assistir aquele show naquelas condições, me conhecendo. Mas eu gostaria de ter tido a oportunidade de assistir esse show de uma forma assim confortável, mas de ver aquilo tudo, aquele espetáculo ao vivo, sabe? Enfim, e aí, gente, eu gostei muito desse álbum da Gaga, inclusive, assim, tá, calma, eu gostei. Eu acho que é um álbum que tem altos e baixos, tem tipo Abracadabra, que pra mim ela é uma música, ela é muito melhor do que as outras. Aí tem músicas legais, e tem músicas completamente esquecíveis e chatas. Então, mas no geral, assim, achei que o show em si também, algumas músicas que no álbum são meio chatas, no show ela dá uma resgatada e fica mais interessante, né? Até porque ela vai costurando também com outras músicas antigas e hits que a gente conhece. Mas eu não queria falar muito sobre esse show da Gaga, não. Eu queria falar sobre essa música, Abracadabra. Que assim, eu não sei vocês, mas quando eu ouço uma música em inglês que eu gosto, a primeira coisa que me pega é o ritmo, a melodia da música, né? Inglês não é uma língua que eu falo de forma fluente. Na verdade, eu praticamente não falo. Eu entendo bem inglês, mas eu praticamente não falo. Então, como é que é a minha experiência estética com música em inglês? Eu acho que, como a da maioria das pessoas, a música, a melodia, o ritmo me capta, né? E aí depois a letra, ela vai meio que pipocando assim na minha cabeça, a tradução, sabe assim, de algumas frases, de algumas estrofes, e à medida que eu vou ouvindo, aí eu vou conseguindo chegar na noção geral do que conta ali aquela música, né? E com essa música da Gaga não foi diferente. E aí, gente, eu tô ouvindo muito, principalmente para treinar, inclusive recomendo, tá? Fazer cardio com Abracadabra da Gaga, tagaragatá, tá vendo? Já tem até o ritmo para você se empolgar. E eu, assim, a primeira parte da letra que me pegou foi quando ela fala aquela frase assim: Save me from this empty fight in the game of life. Salve-me desta luta perdida. Não, desculpa, salve-me desta luta vazia no jogo da vida. Luta vazia no jogo da vida. Gente, isso ficou na minha cabeça uma coisa meio a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu fiquei, gente, fiquei gagging, fiquei tocada por essa palavra, por essas palavras, por esse verso. E aquilo eu fiquei meio que pensando sobre aquilo, e eu acho que esses versos, eles se encaixaram para o exato momento da minha vida. Como essa frase me pegou muito forte, eu fui atrás de ver a letra toda, né? E basicamente, o que, que conta a história dessa música, né? Acho que ela está falando de um casal, ela está falando sobre o feitiço do amor, algo desse tipo. Essa coisa como a paixão coloca a gente em transe, etc., quase como uma possessão, quase como um mistério, uma mágica, um feitiço mesmo. Mas eu acho, assim, eu quero acreditar que a Gaga colocou essa narrativa de romance, mas por uma questão de que é música pop, romance é a
experiência mais genérica que existe na humanidade. É por isso que a música pop se utiliza tanto dessas narrativas românticas, porque é uma coisa que gera identificação imediata. Mas eu acredito que essa música não é só sobre isso. E eu acho que toda obra de arte é um pouco assim, né, gente? A pessoa vai lá e faz uma coisa dentro de um determinado conceito, e aí, quando manda para o público interpreta como quiser. Isso vai se fragmentando e se expandindo na cabeça das pessoas de uma forma completamente, às vezes, diferente do que o artista pensou inicialmente, né? E, bom, eu fiz essa interpretação conforme a minha vivência agora, nesse momento da minha vida, que é. Gente, ultimamente eu tenho pensado muito, assim, ultimamente eu tenho pensado muito. Ponto. Inclusive, essa é a história da minha vida. Eu penso demais, gente. E, inclusive, esse podcast aqui, ele é uma tentativa de trazer algo de positivo para esse meu probleminha, que é pensar demais. Eu tenho chegado à conclusão que eu sou uma pessoa que a minha cabeça, ela é um diálogo constante, infernal. E quanto mais eu tô meio mal emocionalmente, mais esse diálogo ele se intensifica. Quanto mais eu estou estável, eu consigo dar uma controlada nesse diálogo. E, e aí, gente, eu queria falar nesse podcast hoje sobre ruminação. Vocês ruminam muito? Vocês. O que é ruminar, gente? Ruminar é pensar sobre um pensamento e ficar presa naquele pensamento e pensar e pensar e pensar e pensar sobre aquilo. E, ao mesmo tempo, à medida que você vai ruminando e mastigando aquela situação dentro da sua cabeça, parece que aquilo vai se desdobrando também em outros pensamentos e você vai pensando em outras consequências, em outras situações. E aí, gente, a sensação que eu tenho é que na minha cabeça abriram-se várias abas, dentro de cada aba vários hiperlinks. E aí tem horas, gente, que a sensação é de que tem vozes falando o tempo todo, que na verdade, enfim, são as vozes da minha cabeça, que sou eu mesma, mas é como se tivesse assim, ó, o Alexandre da Viagem, o Joker, o Sócrates e o Descartes, tendo uma conversa filosófica a 400 quilômetros por hora. Quem vai me deixar esquizofrênica primeiro? É tipo isso, gente, a minha cabeça nesse exato momento da minha vida. E E aí, gente, isso é muito desgastante. Isso é emocionalmente desgastante. É como se na minha cabeça eu tivesse corrido uma maratona. E eu não sei o quanto as pessoas notam isso, porque eu acho, eu sei que tem gente que está me assistindo aqui que me conhece, mas eu acho que eu faço muito uma linha assim, tipo, impávido colosso nas margens plácidas do Ipiranga, como se nada tivesse acontecendo. E a minha cabeça tá uma coisa tipo. Entendeu? E e aí, gente, é foda, porque o que acontece? Eu sinto que essas vozes. Peraí, que eu volto já pra Lady Gaga, vocês vão já entender, segura aí, tá? Eu sinto que essas vozes, elas falam mais coisas negativas, por isso que eu botei aí o Alexandre da Viagem, porque às vezes eu pareço o meu próprio espírito obsessor, entendeu, gente? Fala muitas coisas negativas e pensa muita consequência negativa e essa ruminação acaba me levando para um lugar de autossabotagem, assim, de eu achar que nunca dá, que aquele lugar não é para mim, que eu não sirvo para isso, que não vai funcionar. E aí, gente, vai me paralisando. Só que em mim eu percebo que não me paralisa no sentido de eu não conseguir começar coisas. Eu sou muito boa começando coisas, vocês sabem. Inclusive, esse podcast aqui é muito possível que eu comece e não termine. Apesar de que aqui não tem compromisso nenhum de terminar, né? Enfim, mas vocês entendem, né? Às vezes eu começo um projeto e aí começo vral, 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 arrasando, 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 e aí de repente eu paro, eu desisto. E é justamente isso, por ruminar demais, por pensar demais, por me questionar demais, questionar os meus próprios questionamentos, eu começo a não ter dentro de mim um sólido, um solo sólido, né? Um solo firme dentro de mim para eu pisar e conseguir me sentir segura para poder caminhar e continuar e persistir numa coisa, entende? Então, o que eu quis fazer com esse podcast é justamente observar uma coisa que eu estou me dando conta que essa forma de pensar é um modus operandi da minha cabeça. Eu acho que você, se você é um ansioso, talvez você esteja se
identificando comigo agora, né? Porque eu acho que todo ansioso rumina muito, né? E a mente se desdobra muito em muitas coisas. Mas o que eu consigo observar é que esse modo, é um modo de funcionamento da minha cabeça, né? Um modus operandi, em que são duas faces da mesma moeda. Existe essa face negativa quando eu jogo no jogo da vida, olha aí, eu estou trazendo a gaga já. Quando eu jogo essa moeda no jogo da vida, ela cai sempre nessa face negativa. Sempre não, mas maioria das vezes. Só que às vezes eu jogo, essa moeda cai no lado positivo dela, que é a minha criatividade. Eu percebo, gente, que esse modus operandi da minha cabeça, de pensar muitas coisas e pensar sobre o pensamento e questionar, também vai abrindo muitas ramificações. O meu pensamento ele vai meio que se arborizando de uma certa forma e faz eu criar ligações inusitadas ligar coisas e unir coisas que aparentemente não tem nada a ver, mas que quando eu junto faz sentido, e isso nada mais é do que criatividade, né? Thalia, mas e aí, minha senhora, você vai ficar aqui nesse podcast só falando de si mesma? Calma, aí vamos voltar para a Gaga, né? Quando eu disse para vocês que eu fui rever essa letra dessa música, né? Já que tinha essa estrofe não, esse verso tinha me pegado, a música ela começa falando como se fosse uma espécie de feitiço, né? Deixa eu ver se eu lembro mais ou menos. Ela fala como se fosse assim, né? Que ela vai invocar, né? Espíritos. E, gente, eu nunca fui assim, feiticeira, bruxona, nunca fui, né? Mas eu acredito que se você vai entrar em contato com o mundo espiritual, abrir portais espirituais, numa bruxaria bacana, numa feitiçaria legal, quando você abre esse portal, vem muita coisa, né, gente? E aí na música ela diz assim, ó, quando você estiver no meio ali do feitiço, né? Rodando as nuvens sobre sua cabeça, olhe atentamente quando o diabo se virar para você. When the devil turns around. E aí, gente, o que é esse diabo? É justamente Alexandre da Viagem, Sócrates, Joker e René Descartes, azucrinando a minha paciência 24 horas por dia. Sou eu mesma, né, gente? Ou você mesmo e sua mania de autossabotagem e essa voz interna de espírito obsessor que a gente tem que estar muito atento para isso não fazer a gente sucumbir. Ou levar essa magia, levar essa feitiçaria para o lado negativo da força, sabe assim? E, inclusive, eu acho que essa música, para mim, ela é sobre processo criativo. Porque a sensação que eu tenho é isso, que na minha cabeça está sempre girando essas nuvens, sabe assim, que eu tô lá na minha feitiçaria, na minha criatividade, pegando elementos, girando elementos, transformando elementos dentro da minha cabeça, mas eu tenho que ter muito cuidado para que essa autossabotagem, isso não se torne ruminação e algo pesado e negativo, diabólico, que me paralise, que definitivamente faz mal para mim, sabe assim? E, bom, essa música é muito boa, eu recomendo você dar uma lida na letra e talvez estou jogando aqui essa interpretação, que obviamente é tudo vozes da minha cabeça, vocês sabem que eu estou a um grau da esquizofrenia, porque são muitas vozes na minha cabeça, mas dá uma olhada na letra porque é bem interessante, dá para pensar várias coisas. E aí, gente, eu pensei também, conectei essa história com um curso que eu estou fazendo agora de um cara chamado Tio Virso. Vocês devem conhecer, talvez. O Tio Virso é famosinho na internet, gente. Eu conheci ele na época que eu tinha aquele perfil de filosofia e ele basicamente fala sobre história da arte com memes. E, gente, é uma coisa assim que é muito dele. Eu não conheço na internet, olha que eu sou cronicamente online. Eu não conheço na internet alguém que faça um conteúdo de tanta qualidade, tão interessante e tão, assim, específico como o Tio Virso. E, inclusive, se você não conhece, recomendo você ir lá, @Tio Virso, tá? Eu sei que eu acho que ele não sei se ele é mineiro, é de Goiânia, não sei bem. E eu acho que a piada o nome dele é Wilson, e aí quando ele trabalhava na escola e tudo mais, acho que os alunos dele chamavam ele de Tio Virso.
né? Mas pra gente que é aqui do Nordeste, essa piada ela não faz muito sentido, porque quando a gente lê verso, né? Mas enfim. Mas eu acho o nome bom, eu acho o nome interessante. Tão assim, específico quanto o que ele faz ali na internet, né? Acho que, inclusive, esse arroba dele aí não deve ter sido nem um pouco difícil dele conseguir fazer. Mas enfim, voltando, fechando parênteses, olha aí as abas que eu falei para vocês, né? Nesse curso, gente, é um curso de História da Arte que ele está dando, né? E a primeira aula, ele foi falar sobre arte na pré-história. Arte na pré-história, porque assim, né? Essa coisa da gente definir o que é arte e tudo mais é uma coisa, tipo assim, muito recente, gente. Essa compreensão conceitual e definição de certos padrões e tudo mais, até acadêmicos, técnicos e etc., nas artes é uma coisa assim da modernidade para cá, né? Séculos 16, 17, 18, é mais ou menos ali que as coisas vão se estabelecendo como a gente entende hoje. E antes disso, né, a compreensão, especificamente esse conceito de arte que a gente está falando, que geralmente a gente está acostumado a lidar, até que meio que intuitivamente, inconscientemente, para as pessoas que às vezes não têm uma leitura e um conhecimento mais aprofundado e teórico sobre o assunto, né? Geralmente vem desse conceito de arte ocidental, europeu, né, gente? Porque outros povos e outras civilizações também vão lidar com essa manifestação que a gente chama de arte de maneiras diferentes. E aí, por conta disso, ele começa lá na pré-história, pensando nesses primeiros rastros, né? Assim, que a gente começou a botar a nossa criatividade nas coisas, nos elementos, na matéria, né? Inclusive, isso aqui, gente, é um roteiro, tá? Porque se eu não tiver um roteiro, querida, isso aqui vai longe. Mas vamos lá, ele fala o seguinte, eu achei isso belíssimo que ele falou, ele disse o seguinte, que a história da arte é o triunfo da tralha. Ou seja, gente, a gente sai pegando um monte de coisas e elementos diferentes, materiais diferentes, e a gente junta tudo e cria uma coisa diferente. Graças à nossa criatividade, graças a essa feitiçaria, essa mágica que dona Lady Gaga, né, trouxe pra gente nessa música aí, esse abracadabra, assim, salabim, plim, apareceu algo novo, algo diferente, né? E uma coisa que eu fico pensando, que eu acho que é importante também deixar claro aqui para vocês, é que quando a gente fala de mágica, parece que é uma coisa que vem do nada, né? E que simplesmente aparece como num passe de mágica, né? Mas o sentido de magia, de mágica, de feitiçaria que eu estou trazendo aqui é um sentido bastante trabalhoso, tá? Como eu disse para vocês, eu não sou muito assim dessas coisas espirituais, não. Inclusive, fugi disso, já tive um passado evangélico, neopentecostal, não curto muito essas coisas, não. Mas, pelo que eu vejo, pela minha percepção, é trabalhoso fazer magia, inclusive, né, nas religiões de matriz africana, acho que no candomblé, não sei se na Umbanda, não sei bem, chama-se trabalho, né? Você vai lá, você faz uma determinada oferenda, tem toda uma burocracia para você se conectar com esse reino espiritual e tem todo um passo a passo, uma metodologia também. Então, dá trabalho fazer feitiçaria, assim como dá trabalho fazer arte, dá trabalho fazer tudo que é mágico. E ser criativo também dá muito trabalho. Não é uma coisa em que eu sou possuída por sabe, o espírito ragatanga, um daimon grego, e de repente, oh meu Deus, sabe, apareceu uma coisa incrível aqui. Não é bem isso, né? E eu não sei mais o que eu estava falando, mas peraí, deixa eu voltar aqui pro roteiro. Ah, tá. Tio Vício, História da Arte, Triunfo da Tralha. E aí, gente, eu observo que essa magia da arte, ela tá muito ligada não a coisa aparecer do nada, como eu disse para vocês, magia dá trabalho, criatividade dá trabalho, mas a, a capacidade que a arte tem de falar a verdade através de uma mentira, através de uma simulação. Porque, basicamente, outra frase que ele falou lá no curso, que eu achei legal e anotei, ele disse que a arte é a mágica da transformação da matéria. Então, de repente, sei lá, eu pego pigmentos, tintas, e eu misturo e eu crio uma imagem, e essa imagem ela vai dizer tanta coisa, mas é só uma simulação, não é a realidade.
Vamos pensar assim, vou pegar aqui uma coisa bem clichê, bem clássica, que todo mundo de alguma forma vai entender, vai se relacionar, vai conhecer, que é o quadro lá da Mona Lisa, né? Ah, e tem um negócio lá do sorriso da Mona Lisa, todo o mistério que tem, né, que envolve essa obra aí do Da Vinci. E aí o olhar dela, que é um olhar misterioso, e será que ali é um autorretrato do Da Vinci ou não era? Uma mulher que o Da Vinci pegou, eu sei lá o quê. Tem toda uma magia por trás daquilo, daquele retrato daquela moça, a Mona Lisa, né? Mas ali não é uma moça, provavelmente podia, aquela pessoa nem sei lá se ela existiu de fato, se era alguém, se era fruto da imaginação. Provavelmente o tio Vício deve saber a história desse quadro melhor do que eu. Provavelmente essa moça deve ter existido. Eu acho que eu já li isso em algum post do próprio tio Vício, né, no perfil dele. Mas enfim, não importa muito. É só para mostrar para vocês o quanto não importa se aquilo tem uma relação com a realidade, com a verdade ali, no sentido de uma verdade concreta, mas aquele quadro fala algo, comunica algo, diz algo, e a gente identifica, se conecta e a gente também suja aquilo com a nossa visão, com a nossa interpretação. E aí, nessa primeira aula, ele vai falar sobre arte na pré-história, né, como eu estava falando, e ele mostra a imagem lá, sei lá, de 20 mil anos antes de Cristo, 10 mil anos antes de Cristo, não vou lembrar. Uma imagem de uma pintura rupestre numa caverna. E aí ele mostra um porco desenhado, né? E umas mãos, assim. Sabe quando você é criança e você vai desenhar a sua mão na folha de papel, né? Então eles faziam isso meio que pulverizando tinta. Eles colocavam a mão assim, apoiavam a mão na pedra, né, da parede da caverna, e aí eles pulverizavam uma tinta em cima. Quando eles tiravam a mão, ficava a marca, né? E aí ele mostrou essa pintura e mostrou outras, e ele disse, pô, a gente não acredita, a gente acredita que esse desenho ele foi feito de forma coletiva, que não necessariamente todos os elementos que estão nessa imagem foi feito pelo mesmo autor, vamos dizer assim, pela mesma pessoa, e não necessariamente no mesmo dia, no mesmo momento, né? Então, é possível que alguém veio e desenhou um porco, outra pessoa veio e pintou a mão, outra pessoa veio e colocou ali do lado uma pessoa caçando esse porco, entende? E aí, inclusive, durante o, a aula, eu até brinquei falando, né, sobre que isso é uma coisa muito humana, né? Tipo assim, ó, quem nunca foi para um consultório médico, pegou uma revista Caras, Veja, sei lá, e aí ficou rabiscando a revista, botando bigodinho, né, chifrinho, fazendo cílios, o sinal da Marilyn Monroe, sei lá. Quem nunca, gente? Eu fazia muito isso quando eu era criança, adolescente, assim. E é tão interessante essa necessidade humana de se comunicar, né? Então eu vejo um rastro humano e eu quero me identificar, mas eu quero me comunicar, mas eu não quero só me comunicar, eu quero contribuir, trazer a minha interpretação para isso também, entendeu? E aí eu vou lá e eu desenho, eu rabisco, né? Aí ele falou também, né? Eu cheio de quotes aqui do nosso amigo tio Visso, ele falou, colocar um pouco da nossa humanidade nas coisas. E isso, para mim, é a definição do que é criatividade, na é verdade? É colocar a nossa visão nas coisas e o quanto o processo de colocar a nossa visão nas coisas é difícil, é trabalhoso. Inclusive, na época que eu estudava filosofia da arte, estética e tal, na graduação, no mestrado, tem um livro do Theodor Adorno, né? Porque eu li esses velhinhos carecas brancos frankfurtianos, que é o Theodor Adorno e o Walter Benjamin, que eram os meus velhinhos de estimação na época da faculdade. E tem um livro dele, que é o Teoria Estética, né? Que ele vai falar várias coisas sobre a questão da arte. Nananã. E aí tem um termo lá que o Adorno usa, que eu acho muito interessante, que é, como toda obra de arte, é a mistura de elementos muito diversos, simulando uma unidade, simulando um sentido, né? Juntar esses elementos diversos e simular esse sentido é algo que demanda o que ele chama de um tour de force. Ixi, como é francesa! Ou
eu acho que tour de force em francês é esforço, se eu não me engano, tá? Faz muito tempo que eu li, gente, tem muita coisa que eu não lembro mais. Mas, enfim, pelo que eu me lembro é isso. Se eu tiver errado, alguém fala aí nos comentários. E aí, significa que essa junção de elementos diversos na arte, ela provoca uma tensão inerente nessa obra, sabe assim? É, é como se existisse em toda a obra a fragilidade da mentira. Como se existisse em toda a obra aquela coisa assim, ó, eu tô te dizendo algo, e esse algo você pode interpretar da sua forma e conectar a uma verdade sua ou da realidade que você vive. Tipo o que eu fiz com a música da Gaga. Eu conectei a uma verdade, a um sentimento muito meu e muito do que eu estava vivendo realmente na minha vida. Mas se a Gaga fez isso pensando em algo do tipo que eu pensei, não tem como saber. A não ser perguntando para ela, lógico, né? E também não importa muito se ela fez pensando nisso, né? Então, ao mesmo tempo que ela comunica, diz e fala sobre uma verdade, é através de uma simulação muito frágil. É mais ou menos como você. Sabe quando você vai ver um quadro impressionista? Sei lá, acho que o Paul Cézanne era um impressionista, né? Então você vai ver lá aquelas paisagens que eles faziam, tipo bucólicas, né? De coisas da natureza, né? E tarará. Aí você vê de longe, você consegue enxergar. Quando você vê de perto um quadro como esse, é só um monte de pincelada e de mancha. É um monte de mancha juntas, sabe? Assim, não faz o menor sentido. Então, só porque eu andei alguns passos e me aproximei daquela obra, todo aquele sentido, toda aquela verdade, toda aquela interpretação, ela se desfaz, ela se desmancha, ela se desintegra, ela vira só mancha, sabe? E isso é um componente da magia da arte, né? E, e aí, inclusive, eu estava pensando sobre esse lance de magia, magia boa, magia ruim, né? O lance lá que a Lady Gaga falou sobre, olha aí, minha filha, quando você abrir esse portal aí, você estiver no meio dos seus labachúrias cantarais, com referências evangélicas. E aí, quando você estiver no meio do negócio, minha filha, cuidado, que o diabo está à espreita. Como diz lá a mulher do Vênus falso, do Vênus podcast falso, orai e vigiai para não cometer o réu primário. Cuidado com o mal que está à espreita, né? E, e aí, então eu fico pensando muito sobre qual é a magia boa, sabe assim? Como eu falei para vocês, a minha o meu modus operandi da minha cabeça é pensar, 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 pensar o pensamento, e isso se ramificar de várias formas, é uma face de uma mesma moeda. A parte positiva é a criatividade, a parte negativa é a ruminação e autossabotagem, né? Mas que horas essa magia da arte, ela, sabe que ela tem uma magia ruim, sabe assim, nessa vivência artística, estética, tem uma magia boa. Inclusive, tem um outro autor que eu estudava, que é o Walter Benjamin, que eu falei para vocês, que ele tem um compilado, né, de textos que, assim, juntaram todos os textos dele sobre esses assuntos, sobre arte, política, etc., tecnologia, e fizeram um compilado desses textos num livro que se chama Obras Escolhidas, Magia e Técnica, Arte e Política. E nesse livro tem aquele famoso artigo, né, texto do Benjamin, que é a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. E esse texto é batidíssimo, né, gente? Eu acho que todo mundo que é da área assim, da filosofia, da letras, da comunicação, das artes, já leu esse texto. Ele é batido, eu falo assim, que é um texto muito lido, mas ele é um texto muito legal, muito interessante, que fala muita coisa ainda hoje assim pra gente, né? E nesse texto ele vai falar sobre, tipo assim, o que a tecnologia da fotografia e do cinema, ou seja, essa tecnologia de reprodução em massa, né, da arte, e aí ele está falando aqui da fotografia e do cinema, mas posteriormente isso vai acontecer com a indústria fonográfica, etc, coisa e tal. O que isso trouxe de transformação, né,
não só da nossa experiência estética, mas dessa compreensão de arte para a civilização ocidental. E aí, gente, ele vai dizer que a tecnologia ela acabou com alguns conceitos ali muito importantes para a arte desde a modernidade, que foi o que eu falei para vocês, quando a arte ela passa a ser teorizada e definida como um campo da expressão e do conhecimento humano, enfim. E aí ele vai falar sobre o quanto a arte perdeu a sua aura. Vamos aqui simplificar dizendo que a aura é como se fosse essa magia, essa mágica que a arte tinha, causada pelo distanciamento das obras. As obras, elas estavam distanciadas no sentido de que elas estavam num lugar espiritual superior, elas transmitiam o sublime, a beleza, elas estavam nas catedrais, elas não eram de fácil acesso, ou então elas estavam em museus ou em galerias, enfim, né? E isso fez com que também acabasse a noção de genialidade do artista, até porque qualquer um pode fazer arte hoje em dia, graças à tecnologia, né? E a gente está passando exatamente por, por esse problema, né? Por essa crise, por conta agora das inteligências artificiais, que não é que qualquer um pode fazer arte, agora um robô pode fazer arte. E faz, às vezes, melhor do que eu e você. Melhor, eu sei que o melhor aqui é um critério que a gente pode discutir, mas, enfim, vamos botar assim, melhor no critério técnico, né, da coisa. Então, mas ainda assim é discutível, tá? Mas, enfim, fechando parênteses. É, então, qualquer um pode produzir arte, então ela não está mais distanciada, ela foi, odeio esse termo, mas vou usar ele porque eu tô preguiça de pensar no melhor. Ela foi democratizada, vamos dizer assim, né? E, é, e aí também não tem mais essa preocupação sobre colocar o artista num patamar de alguém que está, sabe assim, acima, né, numa espécie de panteão da criatividade, né? Porque não é qualquer um que teria aquela ideia, não é qualquer um que chegaria naquilo que aquele cara chegou, porque não importa mais todo esse estudo, esforço técnico, outras ideias, outros conceitos e outras coisas vão importar mais. Inclusive, o que vai mais importar na arte, a partir do surgimento dessa tecnologia de reprodução, é a identificação. É a gente conseguir se comunicar e produzir junto arte, né? Tipo os caras lá na caverna que eu falei para vocês, que cada um vai contribuindo um pouco ali, que é meio que a gente vê na cultura do meme, né, gente? Assim, o meme é uma forma de arte dentro da minha perspectiva, e uma arte coletiva, em que cada um vai contribuindo e aquilo vai se desdobrando assim numa coisa tão absurda e surtada, sabe assim? E é meio que isso. É a coisa que nós, seres humanos, fazemos, às vezes até antes da gente ter virado seres humanos, porque eu não sei bem essas pinturas rupestres aí, eu não sei o quanto a gente já era homo sapiens, não, gente. Depois eu tenho que ver aqui nas minhas anotações com calma do quanto a gente era homo sapiens ou até algum tipo de ancestral hominídeo aí já estava fazendo essas coisas, né? Mas, entende, gente? Essa capacidade e desejo humano de se integrar num coletivo, até quando isso aparece só como um rastro simbólico, tipo um desenho numa caverna ou um meme aleatório na internet. O que o Benjamin vai dizer que é legal nessa magia da técnica, aí é que tá. A magia da técnica, ela é diferente dessa magia da aura que a gente estava falando. Eu acho que a magia da técnica, ela está muito no lugar da verossimilhança, ou seja, de eu conseguir reproduzir a realidade de tal maneira que eu engano, assim, eu faço a pessoa perder a noção do que de fato é o real e do que de fato é a simulação, entende? Então, a mágica da tecnologia e da arte produzida pela tecnologia está nesse lugar. Mas eu acho essa magia aí perigosa, né? Porque tem um outro teórico aí que eu estudava bastante na época, que é o Willem Flusser.
E o Willem Flusser, gente, ele vai falar, inclusive tem um post meu, na época do meu perfil de filosofia, que fala sobre isso. Que ele vai dizer o seguinte: olha, as imagens técnicas, aquelas produzidas por uma câmera fotográfica, por vídeo, tipo isso aqui que você está me assistindo, pelas telas, elas agem como se elas fossem janelas para o mundo. Mas elas não são janelas. Elas são somente uma interpretação da realidade, um fragmento da realidade, a junção de elementos muito específicos que cria um determinado sentido ali. Só que a gente, por captar a realidade de uma forma muito verossímil, a gente tem a sensação de que aquilo é a realidade na sua totalidade, entendeu? É mais ou menos aqui, vocês estão me vendo nesse quadradinho aqui, vocês não estão vendo a bagunça que está ao redor aqui na minha sala, que eu fui só afastando para o lado para poder gravar isso aqui para vocês. E aí vocês estão me vendo aqui, vocês dizem, nossa, a casa dali é tão arrumadinha, né? Pois é, mal sabem vocês, queridos. E é, aí essa magia, ela é perigosa, mas é mais ou menos o que a Gaga falou, minha filha. Vai abrindo esse portal, vai fazendo tua feitiçaria, mas fica de olho na parte ruim, fica de olho no diabólico, sabe? E eu acho que é mais ou menos isso que o Beijo me fala nesse texto, que é tipo assim, cara, tem algo muito legal nessa possibilidade de tornar a arte um processo coletivo. Tem algo politicamente muito potente nisso, sabe assim? Só que a gente tem que ficar de olho nesse negócio, pro diabo não se virar e cagar. Cagar tudo. Na verdade, né, gente, já cagou, né? Aquelas, né, que do nada, assim, tá tigirigui, altos pensamentos e super empolgada e de repente chega à conclusão de que, ih, fudeu, galera. Mas já cagou, né, gente? Porque as coisas não estão só legais, né? Elas estão meio feias e meio complicadas e o quanto a tecnologia no capitalismo ela vai dando ela vai prejudicando as nossas relações, a nossa cognição, o nosso emocional. Isso daí já tem estudo científico provando e tudo, e principalmente parece que, pelo menos até agora, ela mais desmobiliza a consciência política do povo do que de fato mobiliza para uma transformação. Não sei, gente. Joguei aqui. O que, é que vocês acham? Também não estou aqui para. Eu não sei de nada. Estou só falando aqui aleatoriamente, como eu disse, voz da minha cabeça, Joker, Sócrates, Descartes, quem mais? E Alexandre da Viagem está aqui falando com vocês agora nesse momento. Então, assim, não leva muito a sério o que eu estou falando aqui, não. Mas às vezes é essa impressão que eu tenho. Para finalizar esse papo, porque eu acho que eu já fui longe demais, eu vou deixar essas abas abertas aí também para vocês pensar o que vocês quiserem pensar e comentar aqui nos comentários e a gente bater esse papo juntos, nesse lance dessa contribuição que eu estou falando, né? É, eu acho que o que a gente tem que começar a perceber no perigo dessa das magias que nos cercam, seja a magia da arte, da tecnologia, da nossa criatividade, é o quanto isso faz a gente entrar num estado de transe a tal ponto que a gente não consegue mais se perceber na nossa inteireza, na nossa completude, no presente, no aqui e agora, sabe assim? Eu acho que a tecnologia faz muito isso com a gente. Essa magia técnica, ela faz muito isso com a gente. A gente deixa de perceber o aqui e o agora, o nosso corpo, o nosso estado atual e quem de fato a gente é na nossa completude. Ela acaba colocando a gente numa visão de cabresto, sabe assim? Unidimensional, como vai dizer o Marcuse, né? Achando que essa única dimensão que a gente está vendo é a dimensão como um todo. Eu acho que isso acontece com o nosso uso da tecnologia, e isso vai acontecer também com o processo de autossabotagem
da gente achar que eu não posso, eu não consigo, porque uma vez eu não consegui, ou porque a minha cabeça inventou uma situação que ela acha que é possível de acontecer, e isso é o suficiente para eu pensar, então eu não vou conseguir. Então eu acho que, como diz a Lady Gaga, vamos ficar atentas quando o diabo se virar. Vamos fazer as nossas feitiçarias de uma forma criativa, artística, cheia de potencial, sabe assim? Para a gente ficar de boas. E o meu intuito com esse podcast, como eu já falei, é esse. É ficar de boas com os meus pensamentos, é colaborar, tipo, querer que vocês colaborem com isso daqui, tipo a pintura rupestre lá nas cavernas, nos 10 mil anos antes de Cristo, sei lá quando. E a gente criar laços, gente. E a gente criar coisas que valem a pena o nosso tempo. É isso. Finalizamos aqui esse episódio. Um beijo e até a próxima.